E se falando de talentos e também de pessoas qualificadas para essas verdades, para servir a Deus, Eclesiastes me chamou a atenção por alguns versículos. Na verdade, o capítulo 10, ele do 1 até o 20, ele é muito interessante, porque fala da sabedoria. Ele compara o bem e o mal, e o sábio, ele tende a optar pelo bem. E aqui ele diz assim, todos a encontraram? Amém? Aleluia. No versículo 1, e olha que coisa interessante, eu quero ser breve com essa ministração, até porque que o tempo já está bem curtinho, mas olha que coisa interessante, ele diz, assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e honra. O autor do livro, ele começa a expressar que um pouquinho de insensatez, algo muito pequeno, consegue estragar algo grandioso, que é um trajeto percorrido por cada um de nós. E ele fala assim, que também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e honra. Ele está sempre falando sobre isso, sobre a sabedoria do homem. A insensatez, às vezes complica. E ele compara a mosca. Uma mosca, ela, pequenininha como é, faz o estrago que faz. No versículo 2 diz assim, o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Um comparativo que eles fazem, em algumas versões, você pode procurar, que diz que eles comparam a força do homem com o braço direito e a fragilidade, a irresponsabilidade com o lado esquerdo. Então ele diz que quando o coração do sábio ele se inclina para a direita, né? E o do homem mau, o do coração do tolo, ele se inclina para a esquerda. Mas em tudo isso, ele está se direcionando, dizendo para você se inclinar até a sensatez de viver o bem. Amém, irmãos? Aleluia. Ele diz, se uma mosca mergulha no perfume e morre, seu corpo em decomposição estraga todo o perfume. Então nós construímos uma história, traçamos um trajeto, percorremos um trajeto, e às vezes algo tão pequeno, às vezes uma fofoca, uma fala fora, ou algo que foge do seu controle, pequenininho, consegue estragar tudo aquilo que você construiu durante uma vida. Você está comigo? A sabedoria do homem, vale a pena você ser vigilante, porque o sensato, ele procura não errar. Ele faz tudo, nós vamos errar em certos momentos, mas acidentes acontecem. Mas o sensato, ele procura não pisar fora, ele procura não fazer a coisa errada. Outro ponto diz, assim também uma pequena loucura pode arruinar muito a sabedoria e a honra. Ou seja, seu plano de vida, sua construção. Pode parecer insignificante, mas pode destruir todo o bem e a sabedoria que você alcançou. Tudo que foi construído pode ser estragado por um tropeço, por um vacilo pequenino. Você está me entendendo, irmãos? Aí mais na frente ele diz, um homem pode cometer um pecado, e isso pode destruir toda a sua vida de virtude. Quando a palavra diz, ei, orai e vigiai, quando a palavra volta a dizer, aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Esses são simples avisos, placas sinalizadoras, insinuando, mostrando, conduzindo, ei, vai por aqui, aqui é bom, aqui é seguro, ei, dessa forma é melhor. Amém, irmãos? Amém? Então ele continua falando no versículo 3, e ele vai levando a um conjunto de dizeres, para falar da sensatez do homem, quando ele diz assim, mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo de bom senso, e mostra a todos que não passa de tolo. Eita, Pai, eu estava estudando isso, irmãos, e quando eu começava a ler, e o Espírito falava comigo, para ser vigilante, para ser cuidadoso, mas ele falava do tolo. O que é um tolo? O tolo é aquele que troca algo tão importante da sua vida, como uma família, como um casamento, como um filho, como a santidade, por coisas que não vão agradar a Deus. O tolo é aquele que não tem a sensatez de zelar por aquilo que Deus já fez na sua vida.
E ele fala que, mesmo quando ele anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo de bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos do lado dessa pessoa. Nós ouvimos muitas vezes aquela questão do hálito. O tolo é como uma pessoa com mau hálito. Menos ele. E ele reclama, se auto-justifica, dizendo que ele não é aquilo, que ele não faz, que ele não faz, que ele não faz. Mas o mundo está vendo. Amém? No versículo 10, eu saltando alguns versículos para ser rápido e fazer uma breve mensagem hoje. Ele diz, no versículo: se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. Você pode repetir comigo? Não abandone seu posto. Sabe por quê, irmãos? No versículo 4 ele diz: tranquilidade evita grandes erros. Às vezes nós estamos pressionados por algo. Às vezes nós estamos cumprindo o nosso papel, mas vem alguém para tentar roubar nossa paz. Vem alguém para tentar nos tirar da nossa posição. Vem alguém usado por aquele que não agrada para tentar nos roubar. Mas a sensatez de uma pessoa madura que não é tola permanece no seu posto, permanece firme. Fale o que quiser falar, atire a pedra que quiser atirar, grite, provoque, faça, mas eu vou continuar no meu posto. Sabe que tem pessoas que às vezes são até abandonadas. Jesus, quando começou a maior pressão, Jesus olhou por lados, não tinha mais ninguém. Não abandonou o posto dele. Jesus não saiu da regra, da linha. Ele veio com um propósito e nada o tirou da posição. Mesmo que se levante qualquer coisa, irmão, permanece no teu lugar. Deus vai te justificar, Deus vai te honrar. A recompensa vai vir por o fato de você estar firme no seu posto. Amém? O versículo 10, que é o versículo chave dessa ministração hoje, que aquilo que me chamou mais atenção, é quando ele fala: se o machado está cego e a sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. Esse versículo fala a vida de todos nós. Eu conversava com os meninos do louvor no último culto, e Vicente, meu Deus, tem um mistério, viu, Vicente? Eu vou dizer o nome dos homens daqui, eu chamo de Vicente. Olhe para Felipe, eu chamo de Vicente. Na verdade, conversando com o Wilson, e ele falava sobre isso. Você acha que o louvor, o verbo da vida de Marcolândia é uma bênção? Gente, quando a gente pergunta assim, vocês dizem um amém com virtude, para o pessoal se estimular mais. Vocês acham que o louvor de Marcolândia é uma bênção? Amém, irmãos? E eu vi a preocupação de Vicente, de Wilson. Deus. Agora aí foi cruel, olha ele fazendo coraçãozinho. A preocupação de Wilson, cobrando porque queria mais excelência. Glória a Deus por isso, irmãos. Isso é um tapa de luva na cara de muita gente, não de Marcolândia. Mas tem pessoas que acham que chegou num certo ponto. Eu já estou aqui hoje tocando violão, então eu estou no ápice, eu estou na bateria, eu estou no ápice, eu não preciso mais melhorar, eu não preciso mais nem ler a Bíblia, porque agora eu sou o baterista. Tem até meme com isso, né? na internet. Mas não tem nada tão bom que não possa ser melhorado. Não é verdade? Então, nós precisamos estar em casa amolando o nosso machadinho. Porque se você vai cortar uma árvore e você começa a bater com o machado cego, você vai fazer muita força e vai demorar mais tempo e vai sofrer muito mais. Mas quando afia o machado, aleluia, quando se prepara, quando chega aqui em cima, quando chega no seu departamento, quando chega naquele demônio a ser expulso, isso pode vir, que tu vem que eu estou aqui fervendo.
Tu vem do inferno pegando fogo, mas eu estou mais quente do que você, porque afiei o machadinho em casa. Aleluia. Você está comigo, irmão? Você está entendendo que a nossa vida não é só frequentar a igreja, não, é estar preparado em todo o tempo. E ele diz assim, ó: se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Exige muito mais. Conclui dizendo: agir com sabedoria assegura o sucesso. Agir com sabedoria assegura o sucesso. E aí ele continua falando mais um pouco aqui na frente, que ele diz assim: tratar de fazer algo sem habilidades ou ferramentas necessárias é como cortar madeira com um machado por afiar, ou seja, cego. Já tentou cortar alguma coisa com uma faca cega, com um machado cego? Uma lâmina de serra cega? Uma lâmina de serra está ali, lâmina de serra. Ela está tão cega, você fica esfregando, esquenta e não serra nada, porque não foi afiado. Você bate, você sofre, mas como está pesado. Pastor, você não sabe da minha vida, pastor. Eu preciso sair. Pastor, está pesado demais fazer tal coisa na igreja. Pastor, por que não busca as habilidades necessárias, irmão? Deus não te chamou para fazer nada pesado. Quando está pesado tem coisa errada. Quando está pesado tem coisa errada. Já diz o irmão Bruno Reis, é suave e leve. Até porque quando você está na obediência a Deus, se torna prazeroso em fazer. Você sente aquele desejo de chegar ao domingo logo para você servir na igreja? Sabe, irmãos, eu fui dormir 3 horas da manhã ontem. Eu acordei 6 e pouco da manhã, já fui ao culto. O pastor Cristiano estava lá também. O culto, nós precisamos estar na igreja todo manhã, todo primeiro domingo do mês, lá na igreja sede. Saí um pouco antes, fui em Petrolina, voltei, passei em casa, peguei Paulinha e Sami, e a expectativa de estar aqui hoje, para estar com vocês. Você sabia que eu sou o pastor dessa igreja e eu tenho autoridade para dizer: pastor Cristiano, você pode ministrar no meu lugar hoje que eu estou cansado? Não é verdade? Pegar um dos meninos de surpresa aí, uns que estão sendo preparados para ser pastor, né, Osés? Hein, Vinícius? Podia muito bem ligar para esses caras, tem mais, muito mais. Ei, chupa essa manga aí. Né, Dadá? João, deixa uma bala na agulha, sempre que a gente precisar, vocês que ministram, de repente, tem sempre o de repente de Deus para outras coisas, tem o do pregar também, deixa aí uma pronta, mas eu estava com expectativa aqui. Eu cheguei aqui, vi um louvor fluindo, comecei a conversar com as pessoas, apertar a mão, um abraço de um, um abraço de outro, isso revigora, isso nos abastece novamente. Nós precisamos estar assim afogueados para afoguear uns aos outros. Não é mais tempo de andar com um maracujá de gaveta. O cabo chega às vezes, né? As energias estão lá, a bateria está desse jeito. Aí olha para um que está pior do que você, matou o cabo. Mas quando você olha para pessoas afogueadas, que têm a mesma visão, o mesmo pensamento. Você sabia que no próximo mês Janaína já vai ministrar aqui nessa igreja? Aleluia. Está vindo do norte, do sul, do leste, do oeste. Tem algo diferente, pastor Cristiano. Está acontecendo. Ei, Edna, tu não disse? Aleluia. Então, irmãos, eu vou voltar aqui que o tempo já está acabando. Aí eu peguei, né? Diz assim: tratar de fazer algo sem ou ferramentas necessárias é como cortar madeira com um machado por afiar, ou seja, um machado cego. Aí talvez você já tenha ouvido essa história, mas vai dar um pano bem legal para aquilo que
nós estamos falando, é a história de um velho lenhador. Alguém já ouviu essa história? Na internet tem muito, então você vai ser abençoado. Diz assim: certas vezes um velho lenhador, conhecido por vencer todos os torneios que participava, foi desafiado por um lenhador, por outro lenhador, para uma disputa. A competição chamou a atenção de todos os lenhadores da região. Muitos acreditavam finalmente o velho perderia a condição de campeão dos lenhadores em uma função da grande vantagem física do jovem desafiante. O senhorzinho, cabelos brancos, já ele sempre era campeão, mas só surgiu um cara novo, forte, lenhador, experiente ali e tal, e se achando, e ele começou a desafiar o jovem. Então, finalmente chegou um jovem desafiante. No dia marcado, os dois competidores começaram a disputa, na qual o jovem se entregou com grande energia e convicto que seria o novo campeão. Eu sou jovem, cheio de gás, eu vou partir para cima. Esse senhorzinho, já nessa idade, não vai dar um chá. E ele partiu para cima com esse machado, começou a cortar aquelas árvores. O que foi? Fui dar corda, ó, já estão. Vou apressar, irmãos. Seria o novo. De tempos em tempos, o jovem olhava para o velho e às vezes percebia que ele estava sentado. Pensou que ele estava velho demais para a disputa e continuou cortando a lenha com todo o vigor. Sentado, estava aquela descansada e tal, cadenciando o negócio. O jovem estava lá cortando com toda a força, com todo o vigor. Deixa eu encontrar onde eu estava aqui. E ao final, estipular para o término da competição, foram medir a produtividade dos dois. E pasmem, o velho venceu novamente, por larga margem do jovem lenhador. Quando vieram contar quantas árvores tinham sido cortadas, o jovem perdeu feio. O jovem questionou o velho: não entendo muitas vezes, quando eu olhei para você durante a competição, notei que estava sentado, descansando, e no entanto conseguiu cortar muito mais lenha do que eu. Como pode? O jovem pergunta: como pode? Aqui dá várias lições, irmãos. Ei, soberba, arrogância, menosprezo. Eu lembro, quem está fazendo rema aqui sabe essa história. 2 anos de rema, e uma menininha, ela é desse tamanhozinho assim, uma mulher de Deus, poderosa. E ela passou 2 anos cursando rema. Tu lembra? Lembra, Rebeca? Ela não era para dizer não, criatura. Ela não dava uma palavra no rema. Então, se chegasse lá, ia ver fulano todo espalhafatoso, fulano ali extravagante, e isso, aquilo, outro, e desenvolto e tal, e aquela menina não deu uma palavra. E no dia do análise, nós sentamos ali atrás e começamos a analisar, julgar cada ministro. Não querer menosprezar ninguém. Eu não vi ninguém igual a ela. Calada, só absorvendo, só se preparando, só recebendo. Ela hoje é ministra oficial do Verbo da Vida em Araripina. Ela, 2 anos, ela não deu uma palavra. Você não via ela conversando. Até a gente cumprimentar ela, paz. Amém? Aí o velho respondeu: todas as vezes que você me via sentado, eu não estava simplesmente parado, descansando. Eu estava afiando o meu machado. Sabe, quando você entender o que é submissão, você vai entender que muitos aqui estão até calados. Estão servindo, lavando um banheiro, estão cuidando do trânsito, estão na igreja de criança aqui no departamento infantil, estão tocando aqui caladinho. Mudou hoje muda, né? Mas ali ele está afiando o machado dele. Tem um ditado que diz: quem conversa demais dá bom dia a cavalo.
Quem fala demais, a Bíblia diz que esqueci. Quem fala demais, quem conversa demais, se atrapalha, é insensato. Pois todas as vezes que eu estava ali sentado, descansando, eu estava afiando o meu machado. E a moral da história é: se você quiser cortar a árvore pela metade do tempo, passe o dobro do tempo afiando o seu machado. Amém, igreja? Quer ser rápido? Passe mais tempo afiando o seu machado. Como se escolhe uma pessoa no meio de uma multidão? Perguntaram ao pastor Deus. Ele disse: olha, todo mundo bota um perfume, mas tem aquela pessoa que bota o perfume. No meio de 5.000 pessoas, você encontrar uma pessoa top. Você se destaca, sabe por quê? Seu coração está alinhado. As atividades você corresponde. A entregar em suas mãos, você sabe lidar com aquilo, você não se vai e desce, não, pelo contrário, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, ei, tem cuidado com o que foi entregue em tuas mãos. De repente, Deus olha para aquele ali, olha para aquele Davi ali atrás, ei, olha para aquele ali atrás, caladinho, vai falar com ele. Quer saber se o cara é um tolo, ou se é um homem cheio da palavra, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo? Conversa com ele. Vê o tanto de piada que ele conta, o tanto de besteira que ele fala, o tempo que ele perde, quando podia estar afiando o machado. Aleluia, aleluia. E aí, lembre-se, quanto mais pesado for o machado, mais difícil será o trabalho. E a cabeça, quanto mais cérebro, menos esforço. Quanto mais cérebro, menos esforço. E eu vou abreviar, irmãos. Vou ler rápido para vocês entenderem melhor onde eu quero chegar. No versículo 15 diz: o trabalho do tolo deixa tão exausto que nem consegue achar o caminho de casa. Versículo 15. Na versão A Mensagem diz assim: um dia de trabalho é tão cansativo para o insensato que ele nem acha o caminho de volta para a cidade. Ou seja, ele mete os pés nas mãos, ele se complica, ele se atrapalha, ele não sabe o que está fazendo. Por quê? Por causa da insensatez, o tolo. E nós continuamos até o versículo 18, diz: por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes a casa por causa das mãos indolentes a casa tem goteira. Depois você lê em casa Eclesiastes 10, do 1 ao 20, ele está falando sobre sabedoria, e quando fala aqui, essa conclusão diz: por causa da preguiça. Tem gente que não quer ler, não quer estudar, não quer vir para um ensaio, não, bota a maior dificuldade. Eu não vou hoje porque eu estou pensando que vou adoecer. Eu não vou hoje não, porque eu estou sentindo que eu não estou querendo ir, mas eu estou pensando em dar uma dor de cabeça. Não tem esse tipo de pessoa, né? Tem um jogo, tem isso, tem aquilo, começa a enrolar, mas isso se chama preguiça. E ele continua falando que por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes, preguiçosa, insensível, né? A casa tem goteiras. Você conhece alguém que na casa tem goteiras? Que uma torneira dá um problema, ele passa 5 meses para arrumar aquela torneira. Uma goteira pingando, queimando isso, queimando aquilo, ele consegue botar um balde debaixo, mas ele não vai atrás de resolver uma goteira, porque a preguiça o incomoda, a preguiça o prende. Não é desse jeito? Mas eu estou chegando ao final, e eu coloquei algumas frases para fechar com chave de ouro, né? Botei vários, eu estava tão empolgadinho, gente, estava tão eu sabia que ia ser desse jeito hoje, sabe? Eu botei muitas, mas eu vou ler só algumas para selar, né, a diferença do sensato, da pessoa sensata e do tolo, e concluir essa mensagem. Diz assim: o nosso sucesso nem sempre provém do que é aparente, mas do que é cultivado no secreto. Esses dias eu precisei de um pastor aqui, um tal de um Cristiano, né? E eu notei Cristiano meio ocupado, e Cristiano, meu pai, meu irmão, me perdoe, foi o que eu fiz com você. Não, pastor, eu estou cansado, estou trabalhando muito esses dias. Situações lá da... Mas quem vê Cristiano com bem
com posses, ou com, né? Nem imagina o que ele passa. O sucesso que é a vida dele, você não tem ideia como é que ele consegue. É como muitos que me veem com um carro novo. Ah, o pastor comprou um carro do ano, do último lançamento. Não sabe as madrugadas, ele não sabe o tanto de como hoje, como muitos estavam descansando, eu estava na estrada, 6 horas de viagem, 3 para ir, 3 para voltar. Eu nem desliguei o carro em Petrolina, eu só tirei a mala do carro e vim embora para aqui. Mas as pessoas veem o carro, não veem o secreto que nós passamos. Aleluia. Você pode dizer para seus irmãos, Deus é bom. Mas assim, se você acredita que Deus é bom, diz com virtude, Deus é bom. Aleluia. Eu estou já a vantagem de ser pastor é bom por isso, gente. O pessoal do louvor não diz nada com a gente. Fica aí. Estou terminando. Outra frase diz assim: ferramenta afiada aumenta a produtividade, nos poupando do desgaste desnecessário. Outra frase: ferramenta afiada implica em tempo para a obra e tempo para a ferramenta. Para a escala, mas não tem tempo de ensaiar nada, de passar essa música, de ler a palavra, de meditar, de orar. Mas outra frase diz assim: nem sempre estar parado significa ausência de trabalho. Você não lembra de Marta e Maria? Quem adorou mais? Marta, Marta. Por fim, a frase de Abraham Lincoln, um ex-presidente dos Estados Unidos, isso há mais de 160 anos atrás. Ele disse: se eu tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, eu passaria as primeiras 4 horas afiando o meu machado. 160 anos atrás, esse homem. Não é à toa que um país se torna o que se tornou. Há sempre um tempo de preparação. Subir aqui, estar com a responsabilidade, não é de qualquer jeito. Você olha para quem toca, para os meninos que tocam, é fácil. Ei, tem que ter a graça, tem que ter a unção, tem que ter o compromisso com Deus, tem que estar prostrado perante a Deus, tem que se render ao Espírito Santo. Então isso a gente consegue como? Aquele tempo de preparação. Aleluia. Você está se perguntando, onde o pastor quer chegar com tudo isso? Eu sou do tempo de gratidão, que às vezes as pessoas fazem as coisas para mim e eu não tenho tempo de chegar e dizer, obrigado, vou comprar um presente para você, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, essa mensagem não é uma cajadada para ninguém, longe disso. Cadê Vanessa? Podemos começar, Vanessa? Aleluia, não se esconda não, Vanessa. Aleluia. Nesse momento, eu gostaria de homenagear todos, diga todos, os voluntários que compõem os departamentos dessa igreja e seus líderes, pela sensatez de cada um em se submeter e em estarem sempre buscando evoluir. Você percebeu que na reunião dos líderes aqui, eu fiz um vídeo, pedi para fazer um vídeo e perguntei, o que você está fazendo? Faço isso. E o que você pretende fazer? Então chegou o tempo de eu ver a evolução. Amém? Eu queria, como vamos fazer, Vanessa? Me ajuda, Vanessinha. Amém? Ah, está aqui